Eu falei 1 ano atrás que isso ia acontecer, gente. 1 ano atrás. A ufologia vai mudar? Vai desaparecer? Tem um vídeo aí no canal até hoje. E realmente aconteceu o que eu imaginava. As pessoas já nem necessariamente se consideram ufólogos. Já tem gente aí colocando até nos seus twitters, não mais ufólogo, mas pesquisador de fenômenos anômalos não identificados. Uma coisa assim, já tem ufólogo fazendo isso. Que na verdade, então, não se considera mais ufólogo. Então, mas por que isso? O que está mudando, né? Até o nome já são extraterrestres, são o quê? Já existe essa nomenclatura. Inteligências não humanas. Em português, INH, né? Em inglês, Non-Human Intelligence. Né? Então, NHI, né? Inverte, que é uma expressão basicamente usada por David Grush. Daqui a pouco vocês vão saber quem ele é, né? Para não ficarem voando, quem não assistiu outros vídeos e não está muito atualizado sobre o que acontece nesse campo de busca extraterrestre e o que é isso. Tem bastante material aqui para a gente debater. Nosso amigo, o Renan Schwingel. Então vamos lá, né? Primeiro passar a palavra para o Renan Schwingel. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão atentos a mais uma live aqui no canal. Que bom, notícia boa, porque conteúdo de qualidade tem que ser assistido mesmo. E desse assunto, o Steckel entende de sobra. Agradeço a você, amigo, por mais um convite. Hoje estamos aqui presencialmente, então, lado a lado, para conversar com a galera sobre essas inteligências não humanas, sua natureza, as consequências e as reações possíveis diante dessas últimas notícias, porque é importante dizer que tem novas notícias, para mim as mais importantes em muito tempo e talvez da história do que a gente chama de ufologia. Será que esse nome ufologia vai ser mantido ainda pela maioria dos pesquisadores? A gente vai falar um pouco sobre isso também. E da minha parte, eu quero ressaltar que eu estou bastante feliz com esse momento que a gente está vivenciando, porque eu acho que está na hora de não deixar mais nada debaixo do pano. Aquilo que houver, né, Paulo? Então, não importa se são naves, se são entidades aí que tripularam essas naves, se foi Roswell, se não foi só Roswell, se foram outros lugares. Eu acho que tem algo aí. Eu acho que o David Grush tem credibilidade naquilo que se propôs a falar, que não foi simplesmente algo ao acaso e que merece atenção, assim, e que, na pior das hipóteses, a gente vai receber novas informações reforçando que existem inteligências não humanas passeando por aqui ou estando por aqui, talvez desde muito antes da humanidade. Eu acho que, independentemente do que venha acontecer nos próximos momentos, teremos notícias. E eu acredito que serão boas notícias para os entusiastas do tema como eu. Eu gostaria de destacar, Paulo, que acessando as últimas notícias que andam saindo sobre o assunto de OVNI nos Estados Unidos, a gente percebe aí como são muitos interesses envolvidos em falar sobre o assunto e em não falar sobre o assunto também. Tem uma das pautas que, se a galera puder dar um Google aí, não agora na hora da live, mas depois que a live acabar, porque a gente também vai falar sobre e vocês vão ficar a par da situação. Tem congressista que quer falar e expor o que talvez seja a realidade dos fatos, se o Grush estiver certo. Tem congressista que quer bloquear um pouco as informações. Tem gente da inteligência norte-americana que não está tão disposta a cooperar. Outros parecem dispostos. Outros que trabalharam para a inteligência, para a CIA e afins, também estão falando algumas coisas. Então, vejam como é um assunto complexo. Mais do que polêmico, ou até um termo que eu nem acho que se aplica mais, que é controverso, é um assunto que suscita debate. Mas a diferença é que agora é mais difícil manipular as pessoas em torno desse debate. Eu acho que nós estamos chegando num ponto em que você que está nos assistindo pode ter acesso às mesmas informações que muita gente talvez nem imaginasse há 20 anos atrás, porque, como o Paulo acabou de falar, seriam taxados como loucos. Então, esses estereótipos, esses nomes, apelidos bobos para generalizar quem gosta do assunto, eles expõem o medo, que o Paulo também citou, mas eles expõem muito das nossas ignorâncias. Então, a gente tem que fazer uma escolha. A gente quer permanecer sempre na ignorância e evitar que grandes descobertas possam ser feitas até sobre
o nosso entendimento de mundo, ou a gente quer de fato sofrer até um pouco com algumas esferas, pressionando um pouco pela informação, pela divulgação das informações enquanto humanidade, mas obter algum resultado? Eu prefiro a segunda resposta, até porque eu sempre disse aqui, entender esse fenômeno é crucial para a gente entender a natureza humana, a natureza da nossa realidade. Uma das coisas que o Projeto Consciência vai trabalhar muito nas suas vigílias, palestras e tudo é o que a gente chama de filosofia do contato. Não vou mais chamar de filosofia do primeiro contato, que daí o primeiro contato passou ele e se foi. Então vamos chamar de filosofia do contato. Porque é nela que nós vamos avaliar, por exemplo, não mais se existem seres em outros mundos. Tudo isso parece muito assentado para nós que pesquisamos, né? Mas no momento que fica claro para vocês também, quando houver essa abertura, nós precisamos... Por que precisa de filosofia para isso? Para a gente entender que nós estaremos diante de algo completamente novo, em todos os sentidos, biologicamente, culturalmente, emocionalmente, em todos os níveis muito diferente de nós, e que qualquer interpretação que nós joguemos em cima dessas inteligências baseada na forma como nós somos, nós vamos errar o ponto. É que nem o choque cultural, quando nós vamos para um lugar completamente diferente, que a gente não conhece, coisas que aqui são aceitáveis lá não são e vice-versa, e a gente pode causar um problema sério nesse sentido. Até em filmes isso é muito mostrado, né? Em filmes de aventura, coisas antigas, esses choques culturais. Só que seriam choques culturais cósmicos, digamos assim, portanto muito mais perigosos, né? Esse vai ser o nosso grande teste. Nós não sabemos como esses seres encaram tudo isso. Se é que encaram de alguma forma, eles têm outras coisas que nós nem imaginamos. Por isso que eu sou muito cético em relação a contatados, quando eles contam coisas que são muito humanas, e nem sempre do melhor. Eles acham que é do melhor, mas às vezes é muito limitado. Nos ajudando. Eu vou começar com o primeiro material aqui para a gente já dar uma analisada melhor, né? Para não já colocar na internet aqui, porque esse aqui é um artigo que eu quero ler direto na tela para vocês. Vamos lá. Então tem uma matéria aqui que é da Clotilde Pérez no site nossomeio.com.br, mas que são argumentos do Máximo de Felice, que é o seguinte: nem humanas nem artificiais, 10 pontos para entender a ChatGPT e as qualidades conectivas das hiperinteligências. Aí eu posso passar por cima de tudo isso, que não é o que interessa, para ir direto nesses 10 pontos para entender. Porque ele fala aqui, na argumentação dele, sobre aspectos das inteligências e hiperinteligências que podem muito bem ser aplicadas se nós desconsiderarmos que ele está tentando falar de inteligência artificial para inteligências não humanas. Quando eu li, eu vi que encaixava perfeitamente na argumentação. Então vamos fazer uma avaliação aqui de cada um desses pontos. Eu e o Renan, vamos ver como é que a gente entende isso caso não se estivesse falando em inteligência artificial terrena, mas em uma inteligência qualquer não humana. Vamos ver o que ele diz aqui. Primeiro ponto. A inteligência não é uma faculdade apenas humana. Tranquilo. Por isso que existiriam inteligências não humanas, né, gente? Aí diz, não existe uma única forma de inteligência. Ótimo. Isso eu já falei algumas vezes. O Capra fala no A Visão Sistêmica da Vida, que eu estou fazendo uma série aqui com vocês também. Como demonstram diversos estudos na área da botânica e do neurobiovegetativo, Emerson Drake, S. Mancuso e Kotia, as plantas e os fungos possuem formas adaptativas melhores do que aquelas dos animais. Vejam que interessante, né? A inteligência humana tem suas especificidades, mas dizer que seja a melhor e a mais evoluída é questão de gosto. Uma espécie que destrói as diversas formas de vida do planeta, que põe em risco sua sobrevivência e que se autoproclama mais inteligente pelo meu gosto, não é a mais inteligente, mas apenas a mais violenta, a mais arrogante e a mais perigosa forma de vida do planeta. Gente, se vocês lerem o livro A Vida Secreta das Árvores, aquele livro deixa muito claro a função dos fungos em geral, em toda a natureza, o quanto eles se espalham numa floresta e eles que mantêm a floresta viva. É um processo incrivelmente inteligente, gente, muito inteligente. Então, vocês imaginam isso em outros mundos como deve ser? Então, a inteligência não é faculdade apenas humana. Esse é o primeiro ponto. Quiser comentar alguma coisa sobre isso? Tem um comentário que eu gostaria de fazer. A galera que está acompanhando já deve ter lido algo sobre a inteligência em golfinhos, polvo, outros animais, enfim. Agora eu poderia ficar citando diversos.
até já li algo sobre das baleias, tubarões, eu estou falando assim em seres que a gente encontra nas águas. Mas vamos pegar o exemplo dos golfinhos. Existem muitos estudos sobre isso, sobre os comportamentos, as interações até com os humanos, a inteligência, as capacidades encontradas em golfinhos, dolphins, né, em inglês. Dolphin. E aí a gente Português do Portugal, Delfim. Olha só. Né? Temos aí Não é o Neto, né? Pois é, o Paulo, que tem uma capacidade de linguista, que tem toda uma trajetória, inclusive de tradução, está sempre com boas ideias quando a gente toca nesse assunto. Então aproveitem para perguntar a ele sobre os livros. Depois, mais tarde, conversa um pouco com a galera sobre os teus livros, como a gente pode encontrá-los, Paulo. Mas sobre os golfinhos, galera, tem uma reflexão que eu vi no Reddit, que é esse site onde a gente encontra muita Reddit, informação. a gente vai usar material deles no fórum. Pois é, isso mesmo. Daqui a pouco vocês já vão conhecer melhor. Lá a gente tem muito conteúdo em inglês, porque tem muito conteúdo em inglês sobre ufologia, essa que é a verdade. Infelizmente, não tanto quanto em português, mas tem muitos falantes de inglês pelo mundo, então isso é natural. Gente, tem uma pessoa que indagou, por que será que a gente presume sempre que o interesse das entidades que tripulam esses objetos ou que nos visitam supostamente há tanto tempo, esse interesse é sobre a inteligência humana e não sobre outras formas de vida, como os golfinhos, por exemplo, que a pessoa no comentário, quando ela falou isso no Reddit, até considerou muito mais interessante, que seria de pesquisar o golfinho. Eu acho que ela falou polvo ou baleia também. O polvo também. E aí fica então essa reflexão para a gente fazer. A primeira afirmação aqui sobre... Você pode voltar um pouquinho, Paulo, só para eu replicar? A inteligência não é uma faculdade só humana, né? A inteligência não é uma faculdade só humana. Essa é a primeira asserção do conteúdo que vocês estão vendo aí na tela. Então pense comigo. Por mais que a pessoa tenha usado o exemplo do golfinho, eu acho que é muito legal a gente falar sobre golfinho também, sobre baleia, sobre polvo. Muito. Eu acho, claro, que há um interesse das entidades na espécie humana. Mas a gente não pode limitar, pensando agora, falando do fenômeno UFO, que esses tripulantes dos objetos que a gente vai falar mais adiante hoje, eles têm um interesse apenas na inteligência humana, ou ainda que qualquer inteligência não humana que viesse de outro planeta, de outra dimensão, de outro lugar, de outro recinto do universo, teria um interesse apenas na inteligência humana. Então, eu acho que essa abertura que a frase nos dá, que essa explicação inicial nos dá, já nos traz assim, várias lembranças, me trazem várias lembranças também, e me trazem, eu acho que nos trazem, de igual forma, muitas reflexões sobre quais são as formas de inteligência que despertariam o interesse de um alienígena, por exemplo. Bom, aí eu vou falar do polvo agora a partir dessa segunda proposição aqui. A inteligência animal, vegetal, humana ou algorítmica, né, que é a base das inteligências artificiais, no singular não existe. A inteligência no singular não existe. O que ele quer dizer com isso? Qualquer forma de inteligência ou inteligências é sempre uma forma hiperinteligente enquanto sincopoética ou sincopoéticas e enquanto conectiva ou conectivas. Todas as formas automatizadas e algorítmicas de produção de conteúdo, então algoritmos cognitivos, assistentes virtuais, chatbot, etc., são relacionais e dialogantes. A autonomia ou autopoiese, né, que tem a ver com a auto-organização também, é uma parte mínima do processo que acontece em sua totalidade no âmbito de ecologias e em arquiteturas reticulares. Portanto, é necessário superar a ideia da inteligência cerebrocêntrica, sujeitocêntrica, o computador-cêntrica e substituí-la com uma ideia reticular e conectiva que podemos denominar hiperinteligências, que pode ser uma das hipóteses para certas inteligências não humanas. E aqui, antes de passar para o Renan, eu me lembro do livro sobre polvos, tem o documentário também, Senhor Polvo, né, se não me engano, e tem um livro das mentes diferentes que fala dos polvos, e há um grupo de cientistas até que imagina que os polvos eles são extraterrestres, que diferentemente de todos os outros esquemas de vida do planeta Terra que se desenvolveram a partir de, sei lá, de uma mesma célula, alguns dão a entender que os polvos em geral, né, os outros cefalópodes, são tão diferentes
de todo o resto da vida, que eles podem ter sido um outro grupo de vida que veio por um meteorito, alguma coisa que também se adaptou aos mares. Tanto que esses dias encontraram eles numa profundidade, numa região que não era para ter nada vivo, e tinha povo vivendo na boa lá, né, deboando lá no fundo do mar. Então é uma possibilidade interessante, e por isso que, por exemplo, no caso de um polvo, de um octópode que tem oito, digamos assim, tentáculos, ele tem ou um cérebro para cada tentáculo e mais um cérebro para a cabeça. Então ele tem 9 cérebros que agem de modo independente. E outra, pouca gente sabe que dos 8 tentáculos de um octópode, só 6 são tentáculos, só 5, porque os outros 3 eles usam como pata. Eles conseguem ficar em pé no fundo do mar. Veja só que coisa, como é que eles conseguem isso? É uma coisa que nenhum outro tipo de classe de animais na natureza consegue, tem uma diferença em relação a isso. Então, é uma hipótese de que eles sejam inteligências que vieram de um outro mundo, e dá para imaginar coisas assim, né? Então, acho que essa ideia que ele dá da hiperinteligência, que ele vai desenvolver nos outros pontos aqui, a gente poderia pensar também. Se polvos são de origem extraterrena de alguma forma, né? Se os cetáceos, como no caso dos golfinhos, das baleias, tem uma inteligência muito acima do que a gente imaginaria, eles têm uma linguagem, né? Já está sabido isso. Sim, já foi falado. Vocês imaginam como deve ser se tiver inteligências em outros planetas, alguns próximos de nós, por exemplo, uma lua de Júpiter, a lua Europa, por exemplo, Calisto, ou outras, Ganimedes, vai se saber, né? Ou mesmo nas nuvens de Júpiter, como dizia Carl Sagan, né? Na sua série Cosmos. O que você acha disso? Olha, Paulo, eu vou citar a passagem de um livro brasileiro que foi escrito com base num caso de abdução alegado já há algumas décadas. Eu não vou falar qual caso foi, porque eu não quero suscitar juízo sobre o caso em questão. Mas eu acho que a passagem ela tem muita relevância. Nessa passagem, que retrataria um segundo encontro do casal abduzido com inteligências não humanas, que tem uma aparência humana no livro, o relato mostra que essas inteligências teriam assim uma linguagem telepática, falando em linguagem, teriam uma aparência humana, porém com algumas diferenças. Essas inteligências falam aos abduzidos no primeiro encontro que tem duas coisas. O primeiro encontro com uma entidade masculina, quando eles perguntam, o casal abduzido pergunta a inteligência, a entidade, se a espécie deles, a civilização deles acreditaria em Deus, ele responde: acreditamos, mas ainda estamos tentando encontrá-lo, chegar até ele. Essa passagem eu acho interessante para a gente pensar sobre isso, de como se desenvolve uma inteligência, mas como é a visão da inteligência sobre alguns assuntos da Terra, e mais ainda a ver com essa segunda afirmação de que a inteligência no singular não existe, e é o que você falou sobre os cérebros do povo. Tem uma segunda passagem no livro que se refere a um segundo encontro do casal abduzido com uma outra entidade que não é a mesma, mas também tem uma aparência masculina e fala algumas coisas sobre a civilização dele. Juízo de valor à parte, a entidade diz o quê? Existe muita coisa que vocês não conseguem imaginar. Existem pessoas com mais de 40 cérebros, coisas com mais de 40 cérebros, e que podem fazer coisas que aqui na Terra vocês não conseguiriam entender. Então, quando a entidade fala isso no livro, entendendo, seja como ficção ou como um caso que aconteceu, eu acho que a mensagem que isso nos traz é de muito impacto, Paulo. Porque a gente já vê no planeta isso de vários cérebros. Os 9 cérebros do povo, né? Então, é por isso mesmo que eu faço essa citação à obra, porque é uma obra que nos faz essa indagação. Será que toda inteligência, ela precisa necessariamente lembrar tanto os seres humanos, porque é uma coisa que nós somos ensinados culturalmente aqui no Ocidente, sobre uma superioridade em relação aos outros seres, por conta da criação divina. A gente vê isso bastante na religião dominante, a ideia de uma criação que difere da criação dos demais entes com alguma frequência. Então, se nós somos especiais perante alguns dogmas, então isso nos diferenciaria e nos colocaria no patamar de inteligência acima. Mas eu acho que a forma mais adequada de pensar nas inteligências, já que não há no singular, como o próprio texto fala,
é entender as complexidades de cada inteligência e quais as semelhanças entre elas. O exemplo do povo eu acho muito interessante. Trouxe a passagem do livro porque ele nos faz essa indagação que em civilizações outras, eu acredito nisso, faz parte do que eu acho ser uma verdade, acho que acontece, é que pode haver seres com vários cérebros em outras civilizações, ou que talvez não tenham um cérebro como a gente imagina, mas que tenham inteligência, que o Paulo agora vai também dissertar um pouco sobre isso. Um detalhe, inteligência não depende de um cérebro, esse é um outro elemento. E o terceiro ponto, daqui a pouco eu leio os comentários de vocês aí, podem comentar à vontade, que eu vi que o pessoal está comentando ali. 3. As hiperinteligências, nas suas diversas formas humanas e não humanas, são sempre híbridas. Olha, já até fala inteligências não humanas aqui também, no final da história. O que quer dizer com isso? A diferença das formas de inteligência, considerada como uma elaboração subjetiva e autônoma, sejam essas humanas ou computadorizadas, geradas por Big Data, as hiperinteligências enquanto conectivas, são geradas sempre mediante conexões, resultado de interações ecológicas baseadas em atos conectivos, segundo o Di Felice. Faz sentido dentro da Terra mesmo, toda a vida baseada em ecossistemas, a inteligência dessa vida depende de todo o contexto. É muito oportuno. A capacidade, por exemplo, da ChatGPT e das linguagens sintéticas de responder simulando o diálogo humano, de produzir imagens, músicas, textos em vários formatos e estilos, de sintetizar, de traduzir, de criar conteúdo, ou até de produzir linguagens de programação, são o resultado da conexão em rede de software, database ou database, né? Algoritmos e conteúdos provenientes das várias fontes humanas e não humanas. É uma rede híbrida e transorgânica a produzir os conteúdos e o conhecimento de uma chatbot. É um conjunto de coisas. É importante a gente ter isso, o comentário que eu faço aqui é o seguinte, é importante ter isso em mente quando nós precisarmos nos comunicar com essas inteligências. Inclusive no e-mail que eu mandei, tu sabe, né? O Wave Lobe, esses dias eu citei esta questão que nós estamos nos colocando à disposição para essa área aqui, de comunicação quando for o momento. Se quiser comentar. Eu acho que falar sobre conexões, primeira ideia que me veio à mente aqui ao seu lado, Paulo, conexões neuronais. Tem muita gente, inclusive no próprio Reddit, tá, galera? Vocês vão ouvir bastante falar sobre essa plataforma, que é um fórum que tem vários subfóruns, tem sobre UFO, tem sobre consciência, tem sobre ChatGPT, tem sobre tudo lá. LGBT, qualquer tema, vocês têm tudo mesmo. Então, assim, eu participo de todos porque eu sou desses, eu quero estar em tudo, né? Então, galera, vocês vão perceber que realmente tem mecanismos cerebrais, tem coisas que acontecem no cérebro que continuam despertando o interesse dos pesquisadores e com razão. Desde os neurocientistas, neurologistas na medicina, né, neuropsiquiatras, os profissionais que estão desenvolvendo aí uma vacina nova, estão tentando entender a origem da consciência, e aí eu recomendo um livro. Na verdade, eu recomendo todos os livros do Paulo, quando a gente pensa sobre isso, mas eu recomendo que vocês acessem aí a ciência espiritual como um todo, para que vocês acompanhem os conteúdos e leiam sobre as hipóteses para a origem da consciência. Claro, tem um vídeo, eu sei que detalha mais isso, mas todos os vídeos que falam sobre isso valem a pena. Por que eu falei do cérebro? Muitos fisicalistas, em um dos Reddits que é sobre consciência, tem um grande duelo entre fisicalistas, não fisicalistas, assim, dois grandes maiores grupos, sobre qual é a origem da consciência. Aí a gente vê ali na terceira afirmação do texto que o Paulo está comentando, a gente vê aí as hiperinteligências, nas suas diversas formas humanas e não humanas, são sempre híbridas. Conexão. Será que é a única conexão que vai promover, então, a inteligência semelhante à humana é uma conexão neuronal? Ou será que tem algo ali que ou transcende ou a gente ainda não consegue entender? Então, pensar em inteligência, para mim, é uma coisa tão ampla, mas tão ampla, que acaba caindo até mesmo numa questão existencial. E eu acho que é muito importante o trabalho que é feito no canal, nas obras do Paulo, em vídeo, em texto e tudo mais, e de outros pesquisadores. Aí o Taylor, que tem, o Laszlo também tem um trabalho interessante, o Taylor, sei que o Paulo já citou aqui, o próprio Vallée na ufologia. Eu acho que o trabalho dessa galera, inclusive o Paulo, como eu citei,
é importante porque nos faz cair no existencial. Poxa, eu estou pensando sobre a minha existência. Então isso é uma forma inteligível, no meu entender. Eu, Renan, acho que é uma forma que mostra a inteligibilidade do nosso pensar, da nossa capacidade de autorreferência ou de pensar sobre essa inteligência. Se nós estamos aqui numa live no YouTube às 19h43, podendo ver que horas são, podendo falar sobre inteligência, é porque nós temos conexões que nos fazem poder falar sobre isso. Mas será que elas se, digamos, restringem às conexões neuronais e a todos os processos que acontecem no cérebro? Ou existem mais processos? Eu acho que é justamente a nossa capacidade de expandir o pensamento que vai nos fazer chegar a mais respostas e a entender quais são os limites e se há limites para essa inteligência, o quão compartilhada com o meio ela é, quão compartilhada com os alienígenas talvez ela seja, ou com os nossos humanos, que eu acho que há barreiras colocadas, muitas delas pelos tabus que a gente cria e pela nossa noção de ego também. É minha opinião, tá? Então, sim. Vamos discutir mais a fundo sobre isso em outras oportunidades. E a número 4 é: as hiperinteligências são não objetos. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. É um texto um pouquinho mais complexo, mas vamos tentar traduzir para vocês aqui. Dizer que o humano é o único ser inteligente equivale a dizer que a espécie humana é a única forma de vida no planeta. Olha só o que ele quer dizer. Quer dizer, se tem vida, tem inteligência, né? Porque a inteligência é uma capacidade de resolver problemas, conseguir comida, reprodução, segurança, sobrevivência, então tudo isso. É a episteme ocidental antropocêntrica que inventa a separação do humano da técnica e da natureza e que cria ecologias simplificadas, né, que não são nada holísticas, portanto, né, compostas por sujeitos e objetos, a produzir a ideia e a gerar a ilusão da existência de uma inteligência artificial. Ela não é separada de nós, mesmo o ChatGPT, está tudo conectado a gente. É verdade. Aqui, e não é só aqui em programa, é muito mais do que isso ele quer dizer, né? Uma inteligência supostamente autônoma, separada e em competição com a inteligência humana, considerada também como uma máquina autopoética e externa em relação a nós. Essa concepção analógica, né, e separativa revela-se hoje como uma das principais matrizes do antropoceno e de sua ilusão suicida, baseada na ideia do domínio do humano sobre a natureza e as tecnologias, e no consequente ocultamento das biodiversidades e da técnica, reduzidas ontologicamente a matérias-primas, a ferramenta, a mercadoria e ao objeto. Veja que interessante isso mesmo, né? E isso já nos abre uma questão que talvez faça as pessoas, não sei, ou terem menos medo da inteligência artificial, ou mais, porque ela depende do ser humano em várias medidas. Isso pode não ser muito bom às vezes, depende de como a gente analisa, né? Aí a número 5, as hiperinteligências são atópicas. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Nas ecologias reticulares e nas hiperinteligências, assim como na biosfera e nas nossas interações com as chatbots, nos algoritmos e nos big data, não existe interno e externo, qualidade atópica. Como nas propriedades de um ecossistema, cuja delimitação é sempre uma simplificação arbitrária, onde o ecossistema termina, né? Segundo Tansley, a qualidade conectiva estende o interno para o externo, puxando e alterando sua forma anterior. Como em nossos organismos, as externalidades nos habitam, nos produzem e nos transformam ao conectarmos a essas. Ou seja, quando a gente fala de externo e interno, onde é que termina o interno e começa o externo? Onde é que termina o externo e começa o interno? Onde é que está o limite? Por isso que eu sempre digo, não há separação entre matéria e espírito, é só uma separação localmente válida, didática, não é real. O universo, como diz Erwin Laszlo, é uma totalidade. Quiser comentar? Eu acho que isso abre margem para a gente questionar onde eu começo e onde eu termino. O que é esse eu também? Novamente, eu acho que é bem filosófico a gente falar sobre inteligência. Sim. Por quê? Eu já vi relatos e já presenciei algumas coisas envolvendo telepatia ou sincronicidade também. São duas coisas que não têm a mesma definição. Vocês podem pesquisar quem ainda não sabe sobre esses conceitos, sincronicidade, telepatia. O Carl Jung falou um pouco sobre sincronicidade no passado, que falava sobre arquétipos no começo do século XX, mas tem outras pessoas que falaram sobre esses fenômenos. Então, se a gente parte do pressuposto de que foi comprovado, telepatia, então, é uma capacidade de origem ainda pouco conhecida, mas que existe e se manifesta. Eu já vi se manifestar em algumas ocasiões, sim, de maneira mais
aí individual, mas já presenciei algumas coisas nesse sentido. E isso, para mim, é um indicativo, Paulo, de que a gente tem que questionar e que merece e deve questionar, inclusive, onde começa e onde termina a nossa capacidade enquanto seres inteligentes. De que maneira está conectada a inteligência de um a do outro. Você citou o Laszlo, e eu aí faço essa indagação a quem está nos acompanhando. Onde a gente começa e onde a gente termina, se a gente tiver, por exemplo, comprovadamente uma capacidade de se comunicar telepaticamente ou ler o pensamento do outro aqui na condição humana mesmo. Será que isso não nos faz questionar as fronteiras que a gente tem? Será que elas são mais ilusórias do que parecem? Pois é de se pensar. As 6. As hiperinteligências são transorgânicas. Ou seja, vai além do orgânico. Já não vamos pensar que tem a ver com outra coisa esse trans aqui, que tem gente aí que complica tudo, né? Enquanto as diversas concepções de inteligências cerebrocêntricas são a criação de uma razão ontológica, identitária e dialética que opõe o natural ao artificial, o humano, a máquina, etc., as hiperinteligências são criadas por redes conectivas. Estas não são produtos de agregações entre actantes, segundo Latour, mas são ao mesmo tempo o produto e as produtoras de alterações transorgânicas, não transitivas, mas transubstanciativas, segundo Di Felice, né, que é o principal responsável por esse texto aqui. Ao serem criadas pelas hibridações entre superfícies diversas, orgânica, informativa, material, etc., produzem alterações em suas qualidades originárias, gerando assim transformações e novos níveis adaptativos. Isso, até vou juntar já com a 7 para ficar mais fácil o nosso comentário agora, as hiperinteligências são emergentes. Aqui vai entrar um aspecto sistêmico. Muito importante para eu poder citar algumas coisas das possíveis inteligências extraterrenas ou de outros níveis, aí, as não humanas. Ao se desenvolverem em forma de redes conectivas, as hiperinteligências procedem por acertos e erros e, portanto, tornam-se capazes de aprender. Assim como uma criança que não sabe já desenhar ao nascer, mas aprende melhor com o tempo e a prática, desenvolvendo habilidades construídas através da conexão com o meio ambiente, o papel, o lápis, as cores, as articulações e as abstrações, os pais, etc., as hiperinteligências desenvolvem-se e mudam através de suas capacidades de aprendizagem por meio de seus erros e da repetição de suas práticas. Na lógica das redes conectivas, assim como no método científico, o erro é o meio através do qual torna-se possível o desenvolvimento. O erro, nesse caso, não é moralizado, né? Portanto, se preocupar com a imperfeição das respostas dos primeiros modelos em circulação seria como julgar as qualidades de articulação discursivas e argumentativas de uma criança recém-nascida. Mas aí eu digo assim, há uma propriedade emergente de hiperinteligência que surge disso. E outra, nós podemos imaginar que inteligência só existe na forma biológica como nós entendemos que é a biologia na Terra? Não. Não. Nós vamos precisar melhorar nosso conceito do que é inteligência. O importante é o resultado. Então isso talvez, na hora que nós tivermos realmente um contato mais substancial com essas inteligências não humanas, porque eu vou dizer daqui a pouco por que tem esses nomes, porque não são só extraterrestres que nós estamos falando, no final da história, tudo isso vai ser importante. A forma como nós estamos tentando entender o que seria inteligência num chat GPT, num Bard ou outros sistemas, pode ser muito útil para a gente tentar interpretar a inteligência num ser extraterreno, por exemplo, em algum outro tipo de inteligência não humana. Pode ser muito importante, gente. Por isso que a gente está fazendo essa conexão. Eu acho, Avi Loeb já falou disso também em artigos que eu até já fiz vídeo, que provavelmente o que nós temos de mais de conhecimento, de mais de ponta hoje para tentar entender uma inteligência extraterrena é a nossa visão da inteligência artificial. Portanto, é um campo que não tem como se escapar, gente. Além de ser um campo que está em crescimento até profissionalmente, né? Se vocês não se ligaram nisso, se ligam. Eu estou usando inteligência artificial, o Renan também já está, o Carlos Zoiola está aqui, já me confessou que está usando também, né? Tem um comentário. Tem bastante coisa nesse sentido, pode falar. Tem muito a ver com isso. Você pode voltar um pouquinho, Paulo, aí, para que eu faça isso? A gente vê algumas menções aí a erro da humanidade, isso. O perigo da humanidade, a arrogância da humanidade. E, bom, eu acho que a maior demonstração de arrogância da humanidade é dizermos: somos a única espécie, afinal não apareceu ninguém. Será que não apareceu? Para mim apareceu,
existem informações guardadas e que vão sendo reveladas, muitas a gente já sabe, a maioria eu acho que ainda não sabemos não. Quem é contatado dentro da ufologia, essa terminologia é encontrada no estudo ufológico, contatado, contato. Não é o filme Contatos de Terceiro Grau, mas o filme é legal, viu? Recomendo, assistam lá. Mas, quando a gente vê essa demonstração de arrogância para mim, que é dizer, com certeza somos os únicos, ou passar, assim, muitos anos falando, nós somos os únicos, não ligo para isso. Eu entendo porque a gente não liga, até porque o sistema consome muito do nosso tempo, às vezes com outras funções, mas eu acho que pensar que nós somos únicos, tanto seja a pessoa um cientista, quanto um religioso, ou enfim, seja um entusiasta do ateísmo, não importa isso para mim. Eu acho que até a cogitação de alguns cientistas que eu já ouvi de que, de fato, nós somos um acidente da natureza, a nossa existência e tudo mais, eu acho que, agora falando da ciência especificamente, de cientistas que trabalham com um ceticismo maior sobre a existência de alienígenas e até de discos voadores, do fenômeno UFO, porque existe muita represália de alguns nomes prominentes na ciência em outros países sobre. Eu acho que, dentro da ciência, sugerir que a gente realmente não tem visitas alienígenas ou que não vale a pena pensar sobre isso pode se tornar complicado à medida que a gente vê aí e não é nem tentando assim forçar um significado para a existência, mas já implicando que eu acho que é um pouco complicado a gente fazer certos tipos de afirmações como os que a gente vê em alguns cientistas se negando ou debochando sobre certas pesquisas. Tem grandes nomes da ciência que tiveram sua contribuição, mas que para mim escreveram muita bobagem sobre o fenômeno UFO, que hoje talvez mudariam de ideia, inclusive. Grandes nomes mesmo, que escreviam com deboche, até porque talvez eles estivessem seguindo sem saber a cartilha que o governo mandava na época, que era o deboche. É um balão, ou é a coberta lá, diz que é um balão, luzes de fênix, Roswell. Eu nem sei se Roswell e luzes de fênix são até os maiores casos para a gente relatar, mas são os mais conhecidos nos Estados Unidos. Então, se é verdade aquilo que o David Grush, por exemplo, está falando, já implica que não somos a única espécie inteligente, estamos sim sendo visitados, então não somos únicos no universo, estamos sendo visitados, e isso não só desmonta falácias que nos foram contadas ao longo do tempo, como também eu acho que nos faz fazer um exame de arrogância, uma autoavaliação em que alguns partidos não falavam na eleição, tal partido precisa da autocrítica, então é uma autocrítica coletiva. A gente talvez teria que se obrigar mesmo a reduzir um pouco a nossa visão conflituosa de algumas coisas e a perceber que certas posições não ajudam em nada, até mesmo, como eu disse, na ciência, dizer que somos então um acidente biológico e achar que a vida é tão rara assim. Eu acho que não é esse o caminho, eu acho que vai ficar mais evidente que não é o caminho, achar que a vida ela é única mesmo aqui na Terra, ou que só a espécie humana é inteligente, que a gente sabe que não é, e pensar de forma limitada as inteligências. Onde eu acho que a AI, inteligência artificial, ou IA, né, em português, inteligência artificial entra nisso. Eu acho que, como foi falado aí, como o Paulo muito bem pontuou, é o mais próximo do que seria, segundo alguns, uma ferramenta para a gente entender uma inteligência que viria de um alienígena, como esses que alegadamente têm nos visitado. Eu acho que é mesmo uma coisa próxima. Por quê? Porque nós estamos nos comunicando, mas ao mesmo tempo é de uma maneira diferente do que aquilo que se tinha até então. Então, eu acho que são muitos debates possíveis, mas que existem algumas linhas norteadoras e algumas coisas que acontecem na ciência e fora dela que a gente pode usar como parâmetro para dizer quais são os caminhos e quem está certo e quem não está tão certo assim. Exatamente. O 8º ponto que coloca aqui é que as hiperinteligências que produzem as linguagens sintéticas são criadas pelo mercado. Isso é óbvio, né? Como o livro por editoras, o cinema, a imprensa, a TV e tudo que existiu no âmbito das tecnologias, as linguagens sintéticas e as chatbot são expressões das redes conectivas do livre mercado, são por estes criadas e dependem destes. Necessitam de grandes investimentos e não podem ser separadas da lógica do lucro. Ou seja, tem um viés, então não dá para separar completamente. Mas, ao mesmo tempo, ele diz no 9 ali
as hiperinteligências não são completamente controláveis. O que quer dizer com isso? Todas as formas de ética e de controle absoluto do humano sobre a técnica, os dados, né, os data, e as evoluções das linguagens informáticas são expressões da mesma lógica e da mesma ilusão do domínio do humano sobre a natureza. Fruto da mesma visão antropo- e ocidentocêntrica que está na origem do possível desaparecimento da espécie sapiens. Assim como com os vírus e o clima, é necessário fazer uma aliança e não dominar. Regulamentar, controlar, pois por suas próprias características ecossistêmicas e conectivas, tais não objetos não são externos, mas nos habitam, como foi dito antes, produzindo alterações em toda a rede ecológica. E aí a 10ª, antes da gente comentar tudo junto, né? A nossa época é uma época para pioneiros, isso sim é interessante. Nem apenas humanas, nem apenas artificiais, dadas suas formas reticular e conectiva, o que as interações com os algoritmos cognitivos e as chatbots irão implementar é uma transformação qualitativa na forma de produzir e de acessar os conteúdos. Consequentemente, como já aconteceu em outra época com os livros, a eletricidade, essas irão modificar, mais uma vez, a nossa ideia de conhecimento, suas ecologias e suas práticas. Olha só que interessante. Adorei esse conteúdo. Eu li a parte que interessava para o nosso aspecto aqui, a nossa avaliação, digamos assim, né? Que achei realmente interessante. Para isso, a gente poder ir adiante, uma definição do que seria uma inteligência não humana, então. Por exemplo, uma inteligência artificial é uma inteligência não humana, nesse sentido. Eu dei um exemplo ali, porque é o exemplo terreno que nós temos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um detalhe que o próprio Dave Loeb e outros já falaram, que não é uma impossibilidade de que muitas dessas inteligências não humanas que nos visitam serem inteligências artificiais não terrenas, que têm a sua própria forma de algoritmo, de funcionamento, e isso também vai ser útil para a gente. Eu acho que realmente a importância da inteligência artificial para a gente trabalhar com a ideia de uma filosofia do contato, como eu falei antes, é grande. Por exemplo, tem um filme que mostra bem o risco de má interpretação dessa questão de comunicação, que é o filme Pixel, que era quem viu, né, com Adam Sandler, não sei se você assistiu. Esse eu já vi. Vocês lembram qual é o mote? É uma falha de interpretação dos alienígenas, né, que faz eles se disfarçarem daquela forma, os personagens de um jogo, que faz sentido, inclusive. Aquilo tem lógica, gente. Sim, tem lógica. De que eles tentariam se comunicar conosco de alguma forma, já que os sistemas são muito diferentes de linguagem. Nós vamos ter esse problema, que também aparece no filme A Chegada, que é baseado no conto do Ted Chiang, na história de sua vida. Também é uma questão de comunicação com esses seres, não de um modo humorado, mas também. As entidades que nos visitam, para mim, há muito tempo, ou que talvez até morem aqui de certa forma, que a gente ainda não consegue compreender ou definir, pode ser que seja dessa maneira, elas se importam sim com a arma nuclear, se importam com o planeta talvez mais que a gente. Até porque, será que elas veem? Aí eu te faço também uma provocação. Será que elas enxergam esse planeta da mesma forma que nós enxergamos? Será que elas veem coisas que a gente não vê? Será que os recursos que não são importantes são os mesmos que importam a elas? Ou há coisas que são mais importantes para uns, menos importantes para nós? É bem complexo dizer o que é importante e o que não é. Pela casuística ufológica, a minha opinião é: sim, existe um interesse em que não tenha uma movimentação no sentido de guerra nuclear. Ao que me parece, não existe interesse das entidades nisso, porque já tem muito relato envolvendo a arma nuclear. Até porque acabaria com tudo, né? Então sim, não faria sentido isso. Então, para mim, há um interesse em que a humanidade não se autodestrua, há um interesse no planeta, mas eu não sei se a gente pode pensar, esse interesse é só para ajudar a humanidade. Eu acho que o planeta importa a essas entidades. A quem dessas entidades? Talvez todas. Pois é. Talvez todas. Aí, vamos para o segundo ponto. Inteligências não humanas na visão do David Grush. E para isso, né, eu vou primeiro mostrar o original, de onde eu vou fazer a tradução aqui, que é essa matéria aqui. Agora vai aparecer, né? Essa aqui, que saiu no liberationtimes.com, né, que é uma matéria que diz: porta-voz do Departamento de Defesa não confirma nem nega
sendo evasivo novamente. Que novidade! Por Christopher Sharp, no dia 22 de junho de 2023, a matéria. Esse é o David Grush, um denunciante militar que fala com os Estados Unidos e também mas desconfia que Canadá também outros têm pedaços de naves inteiras, tripulantes capturados, coisas desse tipo assim, né, gente? Então vamos ver o que diz esse artigo que eu mostrei agora há pouco ali, na tradução para vocês. Agora eu vou entrar em algumas questões técnicas bem modernas sobre o estudo do UAP. A porta-voz do Departamento de Defesa, o DOD, né? Department of Defense, deve ser, né? Deve ser isso, é DOD, né? Que a gente vai chamar daqui, Susan Goff, deve ser, disse ao Liberation Times. Até o momento, a AARO não descobriu nenhuma informação verificável para substanciar as alegações de que quaisquer programas relativos à posse ou engenharia reversa de materiais extraterrestres tenham existido no passado ou existam atualmente. Tudo bem, vamos ver como vão contestar isso, né? Mas, quando pressionada, se o termo extraterrestre poderia se estender a materiais de origem desconhecida ou inteligências não humanas, um termo usado especificamente pelo denunciante David Grush, que está aparecendo na telinha para vocês aí, Goff se recusou a ir além das declarações fornecidas pelo DOD. Estranho, né? Não bastava ela negar tudo, então, no final da história? Negar pela metade também é chato, né? O Liberation Times ofereceu ao DOD a oportunidade de comentar mais sobre sua posição em relação a essa terminologia até a publicação. Não há indicação de que tal movimento seja provável. E nem vai ser mesmo. Embora seja digno de nota que o DOD se recuse a fazer mais comentários, isso não é uma admissão de que programas que lidam com materiais de origem desconhecida ou não humana foram descobertos. Pode haver uma variedade de razões para usar o termo extraterrestre, o termo significa de fora da Terra ou de sua atmosfera. O termo alien já é mais amplo, né? Sim, até em inglês ele é bem usado. Ele pode significar um estrangeiro de outro país, por exemplo, não necessariamente de fora da Terra, né? Até citando rapidamente o governo Trump, costumava haver muita a retórica falando sobre illegal aliens. There's lots of aliens entering the country. Então, o tempo todo alien, mas não significa que eles estavam falando de alienígenas, porque a gente não usa alienígenas. Isso, a gente não usa para se referir a pessoas que estão atravessando a fronteira, a gente usa estrangeiros. A foreigner, né? E como é que eles usam? Sobre os estrangeiros, não o termo que eles usam em inglês quando não é ele. Sim. Até eu acho que quando existia essa retórica sobre o México, aquela construção de muro e tal, é uma forma até que soa um pouco mais agressiva muitas vezes, né, Paulo? Não deixa de ser. Mas como um departamento altamente sintonizado com o poder da linguagem e suas ramificações, é essencial não ignorar a importância da falta de reconhecimento do DOD das palavras especificamente escolhidas de Grush ao responder às suas alegações. Também digno de nota, Goff confirmou que a AARO abordou supostos programas relacionados a fenômenos anômalos não identificados, os UAPs ou UFOs antigos, né, mencionados por indivíduos que se apresentaram como parte de uma revisão histórica exigida pelo Congresso dos Estados Unidos, claro, né, aumentando a possibilidade de que os membros da equipe tenham encontrado materiais exóticos. E ao investigar tais programas, a porta-voz do DOD confirmou que o acesso do AARO não foi negado. O AARO tem investigado rigorosamente supostos programas mencionados por indivíduos que se apresentaram como parte da revisão histórica exigida pelo Congresso. Até o momento, o AARO não teve acesso negado a nenhum programa do governo dos Estados Unidos, passado ou presente, durante o curso do seu trabalho. Bom, o AARO, sob a liderança do diretor Dr. Sean Kirkpatrick, carece de autoridades do título 50. Como resultado, o AARO não pode acessar informações pertencentes a ações secretas e a maioria das operações de inteligência conduzidas por agências como a Agência Central de Inteligência, Escritório Nacional de Reconhecimento, Agência Nacional de Inteligência Geoespacial ou Agência de Segurança Nacional sem receber autoridade de acessos explícitos. No entanto, os membros da equipe do AARO podem obter acesso se atenderem aos padrões de segurança individuais. Susan Goff sugeriu que esse possível problema não afetou a missão do AARO, afirmando, por lei, o AARO pode receber todas as informações relacionadas aos UFOs, incluindo qualquer informação classificada de segurança nacional envolvendo atividades militares, de inteligência e relacionadas à inteligência em todos os níveis de classificação,
independentemente de quaisquer controles de acesso restritos, programas de acesso especial, programas de acesso compartimentado. Além disso, não há restrição para o ARO receber qualquer informação passada ou presente relacionadas aos UFOs, independentemente da afiliação organizacional da autoridade de classificação original no DOD, na comunidade de inteligência ou em qualquer outro departamento ou agência do governo dos Estados Unidos. Dirigindo-se diretamente às autoridades do título 50 GOF, acrescentou que tais autoridades não estão relacionadas à capacidade do ARO de receber todas as informações relacionadas aos UFOs por meio de divulgações autorizadas. A questão de possíveis autoridades estatutárias suplementares para a ARO codificadas no título 10 ou no título 50 do Código dos Estados Unidos será considerada como parte de seus requisitos de missão. Essa questão, no entanto, é separada e totalmente não relacionada à capacidade desimpedida do ARO de receber todas as informações relacionadas aos UFOs por meio de divulgações autorizadas. A porta-voz do DOD, Susan Goff, é uma figura considerada guardiã do governo dos Estados Unidos quando se trata do tópico UFO, né? O Liberation Times perguntou se existe atualmente uma política, seja dentro do DOD ou do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, ODNI, que de fato quaisquer investigações relacionadas aos UFO serão direcionadas e ou coordenadas com Goff. A porta-voz do Pentágono respondeu: é política do DOD que todas as interações com a mídia de notícias no nível do departamento, incluindo consultas à imprensa, sejam coordenadas com o gabinete do assistente do secretário de Defesa para assuntos públicos. Quer dizer, se pode tornar público ou não, né? Aquilo que vai falar ou não vai. Isso. Dentro do escritório de operações de imprensa de defesa em OSD, PA, os especialistas em relações públicas são designados para áreas de portfólio. Entre suas muitas funções, os especialistas em relações públicas são responsáveis por coordenar as respostas do DOD às consultas da mídia sobre os assuntos que se enquadram em sua área de portfólio. Meu portfólio inclui o APES, ou ZUF, a ARO e o Gabinete do Subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, bem como outras questões de escritórios. As respostas a consultas sobre assuntos de UFOs são coordenadas com todas as partes interessadas relevantes no DOD, e podem incluir coordenação com outras agências federais, dependendo da natureza da consulta. O que é dependendo da natureza da consulta, né? Remeto você ao gabinete do diretor de Inteligência Nacional sobre suas políticas de relações públicas. É digno de nota que o portfólio de Goff contém o Gabinete do Subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, ou USDIS, ao qual a ARO se reporta atualmente. Fontes disseram ao Liberation Times que o ARO, que até agora se reportava ao gabinete do Subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, não é considerado de confiança por vários denunciantes. O problema pode decorrer da proximidade do ARO, que é esse departamento, né, que tem a ver com os UAPs e todos os não humanos aí que eles pesquisam, com o USDIS, que já foi criticado por supostamente perseguir denunciantes. Atenção a esse ponto, hein? O ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais e denunciante de UFOs, Lou Elizondo, né, que a gente falava antes, né, comentou anteriormente: o USDI é o único escritório que mentiu continuamente sobre esse tópico e perseguiu denunciantes. É importante observar que a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023 significa que o ARO deve se reportar diretamente à vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, e ao principal vice-diretor de Inteligência Nacional em todos os assuntos operacionais de segurança relacionados ao ARO. No entanto, não há indicação de que isso tenha sido implementado ainda, o que significa que até agora o ARO ainda reporta tais assuntos ao USDIS. O mais importante de meio desse monte de nomenclaturas aí é que eles estão tentando negar na cara dura. Só que com esses processos, né, que vêm nos próximos encontros aí dentro do Congresso americano, né? Pedir, eu acho que agora pode ser que alguma coisa mude. O que tem a nos dizer, Renan? Perfeito. Eu fiquei assim muito feliz em agora acompanhando a sua leitura da matéria, poder também recordar de outras coisas que, avaliando décadas aí de avistamento, décadas de relatos, a gente percebe. Qual era a prática típica do
do governo dos Estados Unidos. E quando eu falo governo, eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos, eu estou falando das estruturas que compõem. A gente vê a inteligência que a CIA, inclusive, acusada de muitas coisas ao longo da sua existência, que começa um pouco depois de Roswell, pouco depois do caso Roswell ela foi iniciada. O FBI é a mesma coisa, acusada de muitas coisas pelo planeta. A gente vê que a prática, o modus operandi, era o deboche e a ridicularização. Inclusive, assim, sugerindo a ridicularização por longos anos. Então, quantas e quantas pessoas que relataram acabavam no ostracismo ou na piada, mesmo que o contato tenha sido legítimo, como eu acho que foi em muitas pessoas, apesar de fraudes existirem, a fraude não corresponde à totalidade desses contatos com entidades que tripulam esses UFOs. Pois é, gente, é sério mesmo, não é piada, a gente sabe que não é. Quem viu sabe, também, mesmo que a gente não saiba a origem, mas a gente pode indagar, porque vê, e porque aconteceu com muita gente. Inclusive, já tive experiência, e Paulo já falou experiências dele aqui no canal. Olha, já participamos de vigílias, inclusive tive a alegria no final do ano passado de participar de uma vigília contatológica do Projeto Consciência. Então, galera, a prática, melhor dizendo, era ostracismo, nega, debocha, não existe. Até que em 2017, através de alguns artigos, isso começa a massificar aí uma coisa um pouco mais sólida de crítica à postura do governo governamental sobre isso. A gente vê um presidente que diz que viu e aí não nega na TV e deixa no ar. A gente vê pressão sobre algumas organizações como a própria inteligência, que é a CIA, até chegar no ponto atual em que o Congresso tem feito audiências para falar sobre isso, e os denunciantes agora irão falar ao Congresso sobre isso novamente, agora em um momento mais histórico, com um dos líderes do Senado e do Partido Democrata, e não é o Harry Reid, que já partiu, mas também era um defensor, é meio que uma continuidade do trabalho dele, que foi o senador que defendeu esse desacobertamento. Agora é o Chuck Schumer, que líder lá no Senado, e outros, e com base nas declarações do Grush, que a gente falou sobre ele, né, muitas vezes, ainda vamos falar mais, vai promover mais audiências, vai promover mais aberturas. Então, é uma coisa sem precedentes, porque a prática sempre foi, né, de alienar o público em relação a isso. Debocha, mente, eu sei lá. Eu não sei o que eles têm, se tem o que é, mas se o Grush ele estiver correto, então realmente uma coisa muito grandiosa e que foi então ocultada dos olhos da população, dos olhos de todo mundo, exceto de um pequeno grupo. Isso é muito complicado, mas não me surpreende nem um pouco. Eu tenho certeza que não surpreende ao Paulo também. Inteligência não humana, então. Bom, como é que nós vamos definir o que seria? Claro, nós não sabemos exatamente para eles lá dos Estados Unidos, esse pessoal que está escondendo alguma coisa, o que é de fato inteligência não humana. Então nós ainda não temos acesso a isso, vamos ter que especular um pouco. Mas eu tenho aqui as nossas deduções que serão usadas no projeto Consciência, que é o seguinte: tirando a ideia de que a nossa inteligência artificial seria aparentemente não humana, mas programada por humanos, tirando a hipótese de que alguns animais têm uma inteligência muito grande, como os polvos, também não humanos, mas de qualquer forma inteligentes, o que mais restaria como inteligência não humana? Aí eu usei 3 conceitos que estão ali, inclusive no nosso banner ali, né? Que é extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres. O que é isso? Aí eu preparei aqui uma definição dessas 3 para a gente poder debater agora e definir, agora entrar num terreno mais profundo em relação a essas consciências, né? Dessas inteligências. Depois vamos falar em consciência, mas vamos falar em inteligência, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Começando então por definição do que é extraterrestre. E aí eu escolhi, para não usar uma definição ufológica padrão, que às vezes é meio confusa, eu resolvi usar a definição da exobiologia para a vida extraterrestre, que acho que fica mais adequado com o que está acontecendo, né? Vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. Ponto. É também chamada de vida alienígena, como nós falávamos antes, né? Essas formas de vida ainda hipotéticas, segundo os exobiólogos, astrobiólogos, né, podem variar de organismos simples, como bactérias, ou algo próximo disso, ou parecido com bactérias, não sei,
até seres muito mais complexos do que os humanos, que a gente nem consegue imaginar como são, usando a escala de Kardashev, por exemplo, né? Também foi proposta a possibilidade de que vírus podem existir em meios extraterrestres. Mais um candidato a uma vida meio ET aí, né? O desenvolvimento e a pesquisa de hipóteses sobre vida extraterrestre é conhecido como, então, exobiologia ou astrobiologia, que é diferente da ufologia, que são objetos não identificados, não tem a ver com formas de vida necessariamente. Embora a astrobiologia também considere a vida baseada na Terra em seu contexto astronômico. Muitos cientistas consideram que a vida extraterrestre é plausível, mas ainda não há nenhuma evidência direta de sua existência. Entre eles o Carl Sagan, aceitável, o caso do Avi Loeb, agora que nós vamos falar daqui a pouquinho dele, e muitos outros. Né? Acho que até o Marcelo Gleiser também. Desde meados do século XX, houve uma contínua busca por sinais de vida extraterrena, desde radiotelescópios usados para detectar possíveis sinais de civilizações extraterrestres, até telescópios usados para procurar planetas extrasolares potencialmente habitáveis, os exoplanetas. Né? O tema também desempenhou um papel importante em obras de ficção científica. Então vamos ver, essa é a primeira definição. Extraterrestre. O que nós podemos dizer sobre isso? Quais são as possibilidades de vida extraterrestre próximas de nós? Vamos assim, possibilidade de algum tipo de forma microbiana de vida, ou bactéria ou vírus em Vênus, não é impossível que sobrevivam lá. Em Marte, em alguma lua de Júpiter ou Saturno, nas nuvens de Júpiter como em Saturno, como falava o próprio Carl Sagan, já na série Cosmos, a gente lembra dos episódios, eu quando criança, com 10 anos assistindo, achava incrível aquilo, é possibilidade, sim. Claro que eles aventaram hipóteses a partir das condições ambientais desses planetas mais ou menos conhecidos. Então, que tipo de vida sobreviveria lá e que demandas teria? Pode até ser que eles tenham acertado se existir alguma coisa, não é impossível. Né? Nós temos realmente uma forma muito antropocêntrica de considerar a vida, e isso é muito ruim para a pesquisa. E eu digo porque muitos cientistas também caem nessa falácia. Né? Então eu fui me afastando aos poucos na minha vida desse tipo de visão muito antropocêntrica da vida, que infelizmente muito da ufologia que é descreditada cai. Aí que está a questão. Eu sou um dos que acredito que muitos dos visitantes podem ser inteligências artificiais ou de outros mundos, na ideia então extraterrestre ou até de outras dimensões. Mas independente da origem das três que nós vamos falar, né, extra, intra ou ultraterrestre, inteligências artificiais. Fica muito mais fácil mandá-las por aí, né, para investigarem os planetas, sem colocar em risco seres biológicos, sei lá, tantas. A gente pode fazer isso em pouco tempo. Nós vamos ter tecnologia já para isso. Aliás, ela já existe, só ainda é cara colocar e implementar. Já existe meios para isso. O próprio Avi Loeb fala isso, já tem. A questão é que sai caro bancar esse tipo de coisa, né? Mas então, tem muitos tipos possíveis de extraterrestres. E quando a gente fala em vida aí superior, entre aspas, né, desenvolvida como uma inteligência que tem a chamada consciência de autorreferência, como se fala em neurociência, ou seja, a capacidade de se imaginar um ego, um eu, fulano, beltrano, cicrano, né? Aí nós imaginamos que deve ter muitas por aí, mas nós não devemos imaginar que essas inteligências superiores sejam iguais a nós. Eles podem ter uma forma totalmente diferente de ver o universo, de ver a vida, de ver o que nós chamamos de ética, de ver o que nós chamamos de moral. Por quê? Deixemos de ser arrogantes. Nossa moral, nossa ética não é a medida para o universo. Só os religiosos pensam nisso. Mas se a gente for minimamente, digamos, humilde e inteligente, nós vamos ter certeza disso que eu estou falando. Nós não somos a medida do universo. Se pensou isso nos tempos lá antigos de Bíblia, até a Idade Média, que Deus criou tudo só para nós aqui na Terra, um universo, sei lá, talvez infinito, só para um pedacinho de nada invisível. Não faz sentido. Quer dizer, Deus é um esbanjador, então não faz sentido esse tipo de coisa. Né? Mas não é por isso, é porque o universo pulula, um termo muito raro de se usar, né? Pulula de vida. Ficou muito popularizado no imaginário da população que essas naves que abduzem pessoas, ou que chegariam ao planeta, ou que chegaram, que perambulam pelo céu, são de outros planetas. São naves extraterrestres. Então aí, falando sobre extraterrestres, o que o Paulo comentou e complementando com o que eu posso contribuir, eu gosto muito de falar
que essa ideia de que os discos voadores que estariam dentro do que a gente chama de UFO, né, ou UAP, mais atualmente, essa nova nomenclatura, eles ficaram popularizados como sendo de outros planetas, ou seja, de origem extraterrestre, não é da Terra, Paulo conceituou, por conta do cinema. Para mim é isso, por conta da mídia corporativa, cinema, séries de TV, tem aquele, eu acho que é o Guerra dos Mundos. O filme ou o livro? Então, todos os conteúdos sobre Guerra nos Mundos que são mais antigos. Esses são mais antigos, mas também falam sobre coisas extraterrestres. Sim. Guerra dos Mundos. Então, esse eu acho que foi um dos primeiros até que me vem à memória, que foi no começo do século XX o livro. Do H.G. Wells. O programa de rádio também que fizeram. Foi feito pelo Orson Welles daí. Isso. Então, eu falo mídia em geral, mas principalmente o cinema, porque é audiovisual, então é mais completo. Quando você vê, você se impacta. E quando você vê um disco voador que veio de outro planeta lá na tela do cinema, você começa a imaginar coisas como seria, existe, não existe, como que é outro planeta. Então agora a gente está no momento em que a discussão não é mais essa, se existem discos voadores que vêm de outros planetas, esses objetos são de outros planetas. Então eu sempre vou puxar a brasa para minha sardinha brincadeira, não é porque eu gosto de falar sobre disco voador que eu estou falando, é porque eu acho relevante. É mais profunda a camada dessa cebolinha aí, quando a gente pensa em UFO e pensa em extraterrestre. Por quê? Para mim mesmo, não é tão provável assim que esses discos que abduzem, muito possivelmente, pessoas sejam extraterrestres e que a gente dependa que eles sejam extraterrestres para que existam e abduzem pessoas. Então, extraterrestre, para mim, pode ser com certeza mais lembrado pelo lado microbiano, pelo lado das outras substâncias que podem formar uma vida biológica, mas sobretudo para a gente perceber, será que a vida baseada no carbono, nos conceitos que a gente tem de vida com I, né? VIDA, life no inglês, no nome atual, na concepção atual, é a forma correta de buscar a vida? Eu acho que essa é a grande discussão para se falar em extraterrestre. E não se os discos voadores, eles vêm de outros planetas, eles existem ou não. Eu acho que dá para separar um pouco o entendimento de que não dependemos que os discos voadores venham de outros planetas para que eles existam, e não dependemos que existam discos voadores nesses planetas para que exista vida neles. Mas aí vamos dar uma ampliada nisso agora, falando de um outro tipo de possível inteligência não humana, ou pelo menos não como nós entendemos aqui, ou que pode ser humano de um outro jeito, que é um termo que já teve mais gente utilizando, os fãs do Trigueirinho, por exemplo, mas não só eles, que é a palavra intraterrestre. O que seria isso? Seres que habitam no centro da Terra ou debaixo da Terra. Há quem acredite em seres intraterrestres, que seriam habitantes do mundo interior, alguma coisa assim, né? Tem um artigo aqui do InfoEscola, que até achei interessante, está no InfoEscola, isso sobre intraterrestres, escrito pela Ana Lúcia Santana, que usa algumas crendices aqui, mas é importante para vocês terem uma ideia do que se fala disso por aí, né? Sim, com certeza. Eu gosto de apresentar como exemplos, porque assim as pessoas sabem que aquilo está na mídia, está na internet. Eu venho fazendo meu comentário, né? Dar o meu pitaco ali, né? Os povos intraterrestres seriam civilizações que habitam o interior da Terra, segundo ela diz, né? Para alguns, eram muito avançadas, enquanto na opinião de outros, seriam diversificadas, variando segundo o grau evolutivo de cada grupo. Os que declaram a crença nessas sociedades argumentam que há muitas cavernas e túneis conectando diferentes lugares sobre a Terra e que algumas dessas passagens subterrâneas poderiam ser transformadas em moradas para seres com corpos e vibrações adequadas para sobreviver nessas condições. Bom, significa que quem acredita em intraterrestres não acredita em terra plana, né, gente? Esse é o primeiro ponto que a gente deve entender de alguma coisa. Mas acredita em terra oca. E um dia fizeram uma entrevista aí, o pessoal da Terra Oca e o pessoal da Terra Plana, e aí deu briga, né? Para saber qual é o delírio maior. A ciência ainda sabe muito pouco sobre a crosta terrestre, né? Apenas 0,5% dela foi adentrada até hoje. Isso é uma coisa incrível, né? Esse também é um dado importante para os defensores dessa teoria. Grande parte dos pesquisadores considera impossível a existência de grutas e cavidades sob o solo, pois se nem mesmo a água permite a navegação de submarinos a 3.000, 4.000 metros sobre o mar, por causa da pressão também, né?
que dirá a Terra, que possui uma densidade bem maior. As altas temperaturas vigentes nas profundezas do planeta também são obstáculos, segundo os cientistas, para a existência de vida intraterrestre. Essas conclusões alcançadas pela ciência não impedem a disseminação de crenças e lendas sobre esse tema fascinante. Algumas hipóteses são levantadas pelos ufólogos, outras por espiritualistas. Os primeiros, unidos aos esotéricos, muitas vezes, acho que tem mais a ver com os ufólatras aí, concentram hoje suas atenções na Serra do Roncador, em Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Esse local foi revelado como possível reduto de intraterrestres pelo coronel Fawcett, membro da Real Artilharia Britânica, em 1919. Eu falei sobre isso em 2 episódios sobre Shambhala, que estão na nossa playlist Ciência Espiritual, gente. Vão lá, procurem Shambhala naquela playlist, eu falo bastante do Fawcett sobre isso. Desde então, essa região vem seduzindo ufólogos e místicos de todos os cantos do planeta. Um dia a gente vai ter que fazer vigília lá, De alguma forma. Pois é, olha a ideia. Quem sabe, Na Serra do Roncador, repleta de grutas e cavernas que abrigam preciosos caracteres históricos, o coronel teria sumido de forma enigmática ao buscar vestígios da Atlântida, ou alguma coisa assim, antiga civilização supostamente submergida no oceano após uma erupção vulcânica. Esse evento desencadeou diversas lendas. Tem até um filme sobre isso, que tem o Brad Pitt como o protagonista, que é o Z, aquele. Sim. Então desencadeou muitas lendas esse evento, levando muitos a crerem na existência de cidades sob a terra nessa região, as quais seriam habitadas por atlantes e incas que conseguiram sobreviver à destruição de seus povos. No centro da serra há um lago conhecido como O Portal. Suas águas são incrivelmente cristalinas e elas não abrigam um único ser vivo em seu interior. De acordo com algumas histórias, essa lagoa seria uma entrada secreta para se atingir a Atlântida. Sempre o pessoal adora essas coisas. Outra porta provável seria uma imensa pedra de cristal completamente esférica e transparente, com cerca de 10 metros de diâmetro. Os povos aí residentes seriam muito elevados espiritualmente e tecnologicamente adiantados e teriam se desenvolvido em torno de um sol interior. Então é a teoria da Terra Oca, que depende de dizer que há um sol interno para que então se, digamos, contemple os problemas que teria se não fosse assim, por uma cavernas com a Terra incrivelmente quente. Já as tradições espiritualistas, representadas principalmente pela obra do já falecido José Trigueiro Neto, todo mundo conhece, provavelmente já ouviu falar, autor de livros de teor místico, defendem que seres espiritualmente avançados viveriam sob a Terra e estariam se preparando para socorrer os habitantes da superfície quando o planeta, em sua transição espiritual, entrar temporariamente em colapso. Mas no subterrâneo também residiriam seres muito inferiores, que se alimentariam do sangue derramado pelo homem em seus atos de destruição por eles inspirados. Aqui, gente, me parece que tem muito mais crendice, ufolatria, intralatria, sei lá como é que vocês vão dizer, do que a gente imagina. Aí eu vou falar assim, até depois o Renan pode dizer o que ele pensa, mas as pessoas me perguntam com frequência, inclusive em público, Você acredita em intraterrestres? Eu digo, depende. Em qual das teorias sobre intraterrestres? Considerando que eu não tenho muita tendência a acreditar que a Terra seja oca, e definitivamente não acredito que seja plana, fica difícil realmente explicar a questão das temperaturas, quanto mais a gente vai adentrando na crosta terrestre, como foi falado ali nesse texto. Neste caso, para que eu acredite em algum tipo de ser intraterreno, ele teria que ter alguma natureza meio ou interdimensional, ou meio etérea, ou viver num tipo de esfera ou algum sistema que mude isso, que simule condições mais favoráveis. Aí sim, aí até pode acontecer de eu acreditar. Mas em condições normais acho meio difícil, não acho impossível. Mas talvez não sejam seres tão avançados como se imagina. E no caso de Trigueirinho, gente, eu não quero fazer um vídeo aqui sobre ele neste momento, embora um dia possa fazer. Eu tenho muitas ressalvas a Trigueirinho. Pena que ele já morreu, porque aí vão dizer que ele não pode se defender. Mas eu li muitos livros dele, dezenas, mais de 30. Fiz uma análise extensa, muito isso lá já na minha juventude. Descobri plágios, inclusive, nos livros dele de outros autores.
mandei para a editora e a editora não me respondeu nada, se calaram. Ele mesmo, para quem eu mandei, obviamente se calou na época. Editora Pensamento, eu estou falando, né? Então eu tenho muitos motivos para acreditar que ali tinha muita falcatrua. Mesmo que tenha algum triggerete aqui, alguém muito fã do Trigueirinho, surtei agora, vou me desinscrever do canal do Paulo, não quero ouvir esses dois aqui, não posso fazer nada, gente. Eu descobri isso, coloquei para a editora, coloquei para ele, e eles não responderam, nem tentaram justificar. Né? Então, atribuir um texto que teria sido entregue por um ser intraterreno lá de uma caverna de não sei onde, na mão do Renan, que tivesse sido escrito por um autor que está lá no livro que dá para mostrar aqui na frente, é plágio e é mentira, dá brava, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, gente. Então, complicado, né? Se alguém me perguntasse aí nos comentários aí da nossa live de hoje, Renan, você acredita em intraterrenos? A minha resposta seria a mesma, galera, que a do Paulo. Depende de qual teoria sobre intraterrenos está sendo falada. Eu acredito, por conta de relatos que eu já li, por conta de coisas que eu já ouvi, que existe uma relação entre o fenômeno UFO, tá? E cavernas ao redor do mundo, talvez vulcões, talvez vários tipos de formações geológicas aí que pareçam mais afastados, mais altos, mais inacessíveis. Eu acho que tem sim, principalmente com cavernas. Então já ouvi relatos críveis sobre disco voador entrando e sendo filmado, até entrando em caverna de filmagens que eu não consegui verificar fraude. Eu acho que isso acontece e aconteceu. Então, se isso aconteceu, já explica alguns outros relatos de encontros com entidades diferentes, por assim dizer, nessas cavernas. Isso no Mount Shasta, que é na Califórnia, que é assim, visto pelos locais. E aí, olha que interessante. Monte Shasta é adorado pelos esquizotéricos, como diz aqui a Adriana, fala esquizotéricos, New Agers, Gratiluz, né? Pois é, porque existe aí a interpretação que vai ser dada pelo norte-americano que mora lá, mesmo com base em histórias que são ouvidas e se transforma em religião. Mas dos lugares em que eu já ouvi assim, relatos críveis de disco voador entrando e tal, me vem esse monte. Eu já ouvi sobre o Roncador, Serra da Beleza, eu acho. Serra da Beleza. Monte da Boa Vista, algo assim. Tem na Amazônia também muitas histórias. Então, galera, eu acredito sim que tem uma relação entre o fenômeno UFO e essas cavernas, outras formações geológicas. Acredito que alguns desses encontros são legítimos. O que eu não acredito é em muitas mistificações trazidas que dizem, por exemplo, aí talvez isso que o Paulo citou tenha um pouco a ver com o que eu falei, lá no Monte Shasta, lá na Califórnia, tem gente que vai lá e idolatra o monte por conta dos discos voadores que aparecem entrando e saindo. Aí a gente entra na esfera da idolatria. Tem muita gente que faz parte de comunidades nativas, os nativo-americanos, que moravam naquela região e que tem muita história para contar, tem um folclore muito interessante, muito rico em torno dessas aparições de criaturas e entidades, de naves lá nessa região, em outras regiões dos Estados Unidos, da América do Norte e também na América do Sul, tá? Então eu acho que mistificações à parte, religiões à parte, a gente tem que ver o que é que sobra aí que a gente consegue avaliar criticamente. Inclusive, tem muitos lugares em que algumas pessoas se depararam com os MIBs, né, que seriam os homens e pretos, que são silenciadores. Aí tá, existe, não existe? Fica a dúvida e fica ainda, agora que o David Grush está falando sobre esconderem, fica a dúvida então de até onde iria esse acobertamento e se de fato tem alguma coisa a ver com esses supostos silenciadores que estariam ao redor desses muitos Mount Shastas, América afora. Mas vamos ver o que eles dizem sobre esses ultraterrestres, que na verdade são os seres dimensionais, ou extradimensionais, ou intradimensionais. É isso que é o ultra na história. Tem mais a ver com a hipótese interdimensional. Seria nesse sentido. Valer o maior proponente dela. Isso, que também então é o caso, né, de ser uma inteligência não humana. E aí ela tem um outro elemento aí. Só o fato dela já não ser da nossa dimensão
ela não tem que necessariamente seguir as mesmas lógicas biológicas, ou sequer possa se usar o termo biológico para se definir como vida. Pode ser um ser plasmático, um ser de um outro nível de energia, porque tem a ver... A gente sabe que toda a matéria é energia, feita de átomos, é energia, a matéria já é energia. Então, quando eu digo que é possível que existam em outras dimensões seres feitos de energia, eu estou quase que chovendo no molhado, não é impossível. Porque nós somos feitos de energia formada em átomos, né, que vibram muito rápido. Né, é só estudar um pouco de física que vocês vão entender isso. Né? Mas ela diz o seguinte aqui. Enquanto extraterrestre significa qualquer elemento que não é do planeta Terra, o termo ultraterrestre segmenta um grupo de extraterrestres específicos, que seria para ela, então, o que nós chamamos de interdimensionais aqui. Aí vem um pouco do gratiluz da história. Né? Ultraterrestres representam a lei superior, no sentido de obter conhecimento superior e que nos ajuda a alcançar a unidade. Os extraterrestres estão mais interessados na dimensão física e dos fenômenos físicos. O termo ultraterrestre refere-se aos extraterrestres, ela mistura os dois termos, em vez de dizer só ultraterrestre pronto, né? Que podem transitar por realidades de dimensões superiores. Então, isso seria a definição de um interdimensional. Entre dimensões, né? Ultrapassando a física, principalmente com a utilização do que eles chamam de corpo de luz, característica dos seres que colaboram com a evolução da humanidade. Aí já tem um pouco de uma coisa meio maniqueísta, de luz e trevas. A filosofia do James Hurtak é incrivelmente maniqueísta. Porque ela tem um viés judaico por um lado, porque ele é de origem judaica, né? Que mistura com um pouco de cristianismo, neocristianismo, que é o cristianismo New Age, aí mistura, mas sempre de um modo maniqueísta, luz e trevas, luz e trevas. Eu me incomodo muito com isso, porque esses seres provavelmente não têm essa mesma definição, mas ela continua. Todos aqueles que vão além das dimensões físicas poderiam ser classificados como ultraterrestres. Faz sentido, até acredito que dá para dar uma definição assim. Eles são capazes de viajar pelo espaço hiperdimensional, ou entre dimensões, como eu definiria, e é algo diferente de outros extraterrestres que trabalham em um nível de navegação mais elemental, ou seja, que não tem essa capacidade. Tá? Tudo bem, dá para aceitar isso como um argumento. Historicamente, os ultraterrestres seriam conhecidos como os avatares ou aquelas inteligências superangélicas conhecidas por civilizações anteriores. Eles representam mais aquilo que os antigos chamavam de Númina, que são aqueles seres que trabalham mais com os poderes da mente no sentido mais elevado. Talvez se eu lembrar um pouquinho do livro de Jacques Vallée, né, o Passaporte para Magônia, alguma lógica pode ter aqui de que seja assim esses seres, mas vale para os extraterrestres também. Então, eu não gosto dessas coisas apresentadas como verdades definitivas e esse pessoal infelizmente faz isso. Eu já falei algumas vezes, assim como anteriormente, hoje mesmo na live já disse, sobre várias coisas, entre elas a tendência a darmos nome aos bois. Essa tendência ela é observada quando a gente dá uma religião para o fenômeno, quando a gente o toma como religião, e aí vem a chamada ufolatria. A ufolatria ela precisa dar nome aos bois, ela precisa que alguém seja legal e alguém seja não tão legal, ou alguém seja malvadão, para manter o duelo eterno entre bem e o mal que a gente observa na religião dominante. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Eu não acredito nessa definição que eles dão sobre arcturianos, eu não acredito que aconteça dessa maneira, mesmo que existam pessoas, seres, entidades em Arcturus, eu não acho que acontece dessa forma tão simplória, dessa forma com valores humanos, dessa forma tão antropomórfica mesmo, que lembra muito o conceito de Deus de algumas, visto em muitos dogmas, como é o caso de muitos que levam algumas características humanas e projetam projetam em sua divindade essas características humanas, como o ódio, o amor sentido pelos seres humanos, o ódio sentido pelos seres humanos, a raiva, a punição. Então esse senso aí de uma identificação muito humana com as entidades e ainda dando nome a elas e as categorizando, mesmo sem saber
frente a frente, cara a cara, se elas se chamam assim, se elas são assim, quem elas são, é uma característica aí religiosa. Claramente ufolatria. É a ufolatria por isso. E dar nome aos bois eu acho que é o maior erro que a gente pode cometer na busca por entendimento, porque não significa que não exista ninguém lá em Arcturus, ou que não exista ninguém de Arcturus que por alguma razão está aqui. Não é isso. Mas é essa mania de dar nome aos bois que é uma tendência, como eu disse, dogmática. Você dogmatiza algo porque é uma verdade incontestável. É incontestável, então, que é tal espécie que leva tal nome, que veio de tal lugar e que está nos influenciando de uma maneira, como eles escreveram aí, saudável e amor. Então, é bastante simplório, eu acho, tudo que foi explicado ali pelos autores. Não é novidade, mas onde que se origina? Eu suspeito que é bastante de uma mistura que pega os conceitos da teosofia, de outros autores de nova era, tem um pouco da teosofia, porque sempre a Blavatsky é uma inspiração. Lá, também no século XX aí foram disseminando ideias que foram sendo distorcidas, e aí eles pegam características de uma entidade que é o Ashtar Sheran, que surgiu nos anos 50, os primeiros supostos canalizadores dele, que era loiro, de olhos azuis, com aquele colete brilhante, e que era um guardião, supostamente, né, os charlatães que falavam que o tinham canalizado, falaram que era um guardião da humanidade. Então eles pegam dessas falsas, para mim falsas mesmo, canalizações dos anos 50, 60, e vão mudando um pouco assim o nome dos bois, e vão mudando o tamanho do chifre dos bois também. Então é isso que acontece, por isso a gente tem esses exemplos. Eu não acredito nisso que foi falado ali, por conta dessas razões. Eu acho que pode ter seres em Arcturus, eu acho que pode ter seres Pleiades, eu acho que pode ter seres em cavernas, eu acho que podem vir seres agora de outras dimensões transitando, que podem ser parte do fenômeno aí, inteligente, UFO, mas eu não tenho dificuldade, por ter estudado um pouco no passado dessas histórias, em dar nome aos bois. Eu acho que todo mundo deveria ter essa dificuldade. Por que existe, então, disseminação até hoje de livros sobre isso? É porque são conteúdos de autoajuda, meio coach, isso está em alta, e essas pessoas muitas vezes percebem. Eu não estou dizendo que é o caso, eu nem conheço agora muito a fundo esses autores especificamente. Eu não lembrava, agora que eu estou ouvindo sobre, mas é que tem muito autor norte-americano falando sobre isso, tá? Então, para mim, todos têm as mesmas origens, e aí vão escolhendo algumas linhas, escolhendo como dar para as figuras. Não significa que existam, tá? Alguém falou, aí tá na internet, tá no grupo do Face, faz parte do imaginário de alguém, muita gente conhece, vamos vender livros sobre isso. Então, é isso, tá? A minha opinião. Gente, um grande abraço, tá, a todos vocês. Eu quero agradecer a você, Paulo, pelo convite. Mais uma vez, vamos estar em outras ocasiões, com certeza. Com certeza, agora mais ainda, né? A gente conta com vocês aí, então, na divulgação dessas boas ideias, do Projeto Consciência. Sigam lá no Instagram, Renan_Schwingel, Renan.Schwingel e Schwingel Comunicar. Então, a gente se mantém em contato por lá. Agradeço. Nossa chave Pix é psteco@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem dar, porque vai pro Projeto Consciência, para isso que nós estamos falando aqui. Então, quem quiser me seguir nas redes, gente, e acha o Renan por lá também. No Instagram, @psteco, eu acho o Threads também por lá, Twitter _psteco, facebook.com/canal paulsteco, youtube.com/paulsteco, o e-mail psteco@gmail.com. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, relatos de avistamentos, fotos de objetos que vocês tirem, vídeos também, fenômenos paranormais. O pessoal manda de tudo e a gente analisa, né? Depois manda uma resposta para vocês. Basicamente é isso que a gente se propõe a fazer aqui, gente, ok? E até a próxima, pessoal!